Aqui dentro, a gente sabe bem como a autocobrança nos faz sentir mal. Nos cobramos por nossos erros, fraquezas, por não conseguir isso ou aquilo, por não ter as qualidades ou resultados que gostaríamos de ter. E isso dói, não é? Mas apesar de reconhecer que a autocobrança nos traz sofrimento, não conseguimos evitar de nos cobrar. Por que é assim? Por que nos cobramos tanto? É possível baixar a autocobrança? Vamos conversar sobre isso. Vamos levar a luz do entendimento para a autocobrança. E quem sabe isso abre um espacinho no nosso coração para cultivar a autoaceitação, que é uma forma amorosa de nos motivar para o crescimento. Eu sou Regina Gianetti e este é mais um episódio em vídeo do Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior. Se o que você escutou até aqui fez sentido, então deixe o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Tem uma jornada de autoconhecimento aqui para você. Pense numa pessoa que você incondicionalmente confortaria se ela fracassasse, tivesse alguma dificuldade ou cometesse um erro. Uma pessoa que você quer bem, independentemente de ela ter fraquezas e limitações. Uma pessoa que você vê acima de tudo como um ser humano, falível, vulnerável e ainda assim alguém de valor. Pensou? Muito bem. Eu imagino que você tenha pensado em alguém muito próximo a você, da sua família talvez, ou quem sabe um amigo especial, ou seu amor. Talvez até você tenha pensado em alguém que admira muito, uma personalidade famosa, uma figura histórica. Agora, o meu palpite mais forte mesmo é em quem você não pensou. E sabe em quem eu acho que você não pensou? Em você mesmo. Eu apostaria uma grana como você não pensou em si próprio como alguém que você confortaria no caso de um erro, dificuldade ou fracasso. E por quê? Porque você, assim como eu e outros 7 bilhões de pessoas neste mundo, mais ou menos, você faz muitas cobranças a si mesmo. Você se cobra por seus erros, por suas fraquezas, por não conseguir isso ou aquilo, por não ter as qualidades ou resultados que gostaria de ter. Estou exagerando? Mas olha, não se cobre por se cobrar, tá? Porque até isso a gente faz com a gente mesma, né? Em maior ou menor grau, todos nós temos a experiência da autocobrança, pelos mais diversos motivos. Deixa eu contar aqui um pouco do que os ouvintes compartilharam comigo pelas redes sociais. Me cobro demais para dar conta dos meus papéis de mãe, esposa e filha. Me cobro ser perfeita. Meu nível de exigência comigo mesma é altíssimo. Me cobro o tempo todo para reconhecer o meu propósito de vida. Me cobro todos os dias para que no próximo concurso público que eu fizer eu tenha que passar. Me cobro ser mais paciente, menos explosivo, ser um bom pai. Me cobro fazer tudo certo, ser aceita e reconhecida como parte de um grupo. Me cobro estar disponível para tudo e todos sempre, ser magra e exemplar. Me cobro muito em trazer resultados para minha vida. Me cobro por julgar os outros e sei que é errado. Me cobro fazer tudo sozinho e nunca errar. Me cobro fazer o que aparece na minha frente, abraçar o mundo e dar conta de tudo. Me cobro atingir todas as metas. Me cobro ser sempre forte. Não me permito amolecer. Olha, a coisa vai longe, viu? Eu recolhi toneladas de cobranças. E junto com elas, muitos sentimentos amargos. Sentimentos de inadequação, descontentamento, insuficiência, culpa e rejeição das pessoas com relação a elas mesmas. Para não deixar dúvidas do quanto essa experiência é universal, porque infelizmente é, eu transcrevo aqui algumas das falas da americana Tara Brach, que é doutora em psicologia,
escritora, e faz um bonito trabalho para a cura do relacionamento conosco mesmos. A Tara costuma dizer que, com raras exceções, mas muito raras mesmo, nós vivemos numa espécie de transe de indignidade, prisioneiros de um sentimento de não ser bons o bastante. Ela diz assim: embora nem sempre tenhamos consciência disso, nós nos avaliamos e julgamos o tempo todo. E com muita frequência percebemos uma lacuna entre a pessoa que acreditamos que deveríamos ser e a pessoa que somos no momento. Essa lacuna nos faz sentir não ok, como se fôssemos inerentemente deficientes. E a cultura contemporânea acentua ainda mais os nossos sentimentos de inadequação. Vivemos numa sociedade baseada no medo, altamente competitiva e com padrões que valorizam determinados tipos de inteligência, tipos de corpo e conquistas. E aí, para não nos sentir rejeitados, abandonados ou separados dos outros, desenvolvemos estratégias para nos defender ou promover a nós mesmos. Olha, tudo bem a gente querer se desenvolver, se aperfeiçoar como pessoas, cultivar qualidades e estabelecer certos objetivos para nós. Mas isso não justifica as cobranças ácidas que fazemos a nós mesmos. Cobranças que muitas vezes têm um tom de autodesprezo. Na lógica da nossa mente, a autocobrança seria uma forma de nos mobilizar, como quem diz, eu sei o que é esperado de mim. Só que isso tem sérios efeitos colaterais. Nos faz sentir mal, paralisar, desacreditar de nós mesmos, nos desvalorizar e até mesmo nos odiar. Então, neste episódio, vamos levar a luz do entendimento para a autocobrança. E quem sabe isso abra um espacinho no nosso coração para a gente cultivar a autoaceitação, que é uma forma amorosa de nos motivar para o crescimento. Para entender por que nos cobramos, precisamos voltar no tempo. Voltar à nossa infância, porque é nessa fase da vida que começa a se formar na nossa mente uma ideia de como a gente deve ser. Uma das fontes onde eu aprendi sobre isso é um livro chamado O Caminho da Autotransformação, que faz parte de um método de desenvolvimento pessoal conhecido como Pathwork. Eu gosto muito da abordagem desse método. Ela é profunda, mas é simples, não é difícil de entender. Então, como já exploramos aqui no Autoconsciente algumas vezes, vira e mexe esse assunto volta, porque é uma base para a gente se entender, não é? Como já exploramos aqui, então, todos nós temos uma necessidade instintiva, inata, de nos sentir amados e protegidos. Em geral, nós somos educados para ser bons, fazer as coisas certas, nos comportar, ser ordeiros e etc, etc. Quando fazíamos o que era esperado, ficava tudo bem. Mas quando a gente contrariava o que era esperado, no mínimo, fomos desaprovados ou percebemos no outro um descontentamento com a nossa atitude. Isso, para uma criança, para um ser em formação, vulnerável e indefeso, causa a impressão de não ser amado. É muito assustador. Então, o que nós, seres humanos inteligentes, começamos a criar para nós mesmos para nos proteger da falta de amor e do sentimento de inadequação? Começamos a criar um ideal de perfeição para nós. Uma autoimagem idealizada, como se diz no Pathwork. Uma versão perfeita de nós mesmos para apresentar ao mundo, com qualidades, comportamentos, modos de agir que nos façam sentir aceitos, aprovados. Em última análise, amados. Como é a minha autoimagem idealizada? Para te dar um exemplo. É a de uma pessoa responsável, que tem um forte senso de dever, correta, justa, séria, respeitadora.
Determinada, independente, forte para algumas coisas, sensível para outras, coerente, equilibrada, emocionalmente vai vendo, sensata, ponderada, assertiva, que bota a mão na massa, realiza seus objetivos e olha, é coisa que não acaba mais. A nossa autoimagem pode ter muitas facetas. Só que tem uma coisa. No nosso íntimo, nós temos plena consciência de que a nossa autoimagem é uma fachada, é uma máscara. Temos plena consciência de que não somos perfeitos, de que temos nossas fraquezas, dificuldades, contradições, negatividade e tudo mais que acreditamos que é preciso esconder para não sermos rejeitados. E é daí que surgem as autocobranças, do contraste entre o que realmente somos e a autoimagem que queremos exibir para os outros. Então, por exemplo, se eu tenho uma autoimagem de pessoa segura e aí eu me sinto insegura numa situação da minha vida, eu me cobro. Eu não deveria me sentir assim. Se eu tenho uma autoimagem de pessoa justa e por uma fraqueza ou engano eu cometo uma injustiça com alguém, eu me cobro. Como eu pude ser tão injusta? Se eu tenho uma autoimagem de pessoa que realiza seus objetivos e tenho um fracasso, eu me cobro. Não sou boa o bastante. O fato é que nós podemos passar toda uma vida nos esforçando arduamente para nos tornar aquela pessoa infalível, impecável que desejamos ser, com a esperança de, quem sabe um dia, a gente seja realmente essa pessoa. Como diz a Tara Brach, assumimos projetos crônicos de autoaperfeiçoamento em nome disso. A grande ironia é que a autoimposição para sermos perfeitos nos distancia do autoaperfeiçoamento que buscamos. A guerra interna da autocobrança é exaustiva. Vamos ouvir aqui o que alguns ouvintes contam sobre isso. O Anderson descreve a sua autoimagem como um guerreiro espartano, o vencedor de sagas que devora inimigos e concorrentes, a alma que aguenta os açoites da mente sem deixar esmorecer o semblante, para passar a imagem de vencedor full-time. E como ele se sente por trás dessa máscara? Fatigado. Ele diz: "Isso me consome tanta energia mental que quando chega o anoitecer eu preciso tomar um Rivotril para arrancar o herói de dentro da alma e poder repousar. Fui pobre na infância e como adulto aprendi a superar a miséria. Hoje tenho e vivo do melhor e dou a vida para a personificação do herói. Tenho um medo terrível de cair de produção ou baixar o padrão. Cair de produção não pode, diz o rei Leônidas na minha mente, empunhando o escudo e a lança, preparado para qualquer dificuldade. O que eu mais quero é poder baixar as armas, sentar na grama e esquentar o rosto ao sol, sem essa pressão constante." A autocobrança por perfeição faz a gente se anular. A ouvinte Dinamara tem consciência do quanto se cobra para agradar os outros e, em nome disso, se tornou alguém diferente de quem realmente ela é, da sua essência. No ensino médio, ela estudou magistério, não porque era o que ela queria, mas para fazer a vontade da mãe. Nos tempos de namoro com o homem que hoje é seu marido, ela deixou de ser espontânea, leve e brincalhona. Fez isso para agradar o marido, porque para ele não é uma postura que a sua esposa deve ter. Por anos ela adiou o projeto de fazer uma tatuagem, porque o marido não queria. Mas de uns tempos para cá, a Dinamara começou a questionar algumas coisas na sua vida e acabou fazendo a tatuagem. Ela diz que está buscando se cobrar menos, mas ainda se cobra muito e quer se libertar do seu perfeccionismo. A autocobrança faz a gente se sabotar e se autodepreciar, como percebe a Fernanda. Ela conta que tem o pensamento de que, se não fizer tudo certinho e perfeito, não vai valer a pena. Que se for para não ficar tão bom, então é melhor nem fazer. A Fernanda questiona o absurdo do seu próprio pensamento. A razão dela diz que é melhor fazer algo do que não fazer nada,
e que, se não sair bom, dá para melhorar depois. Só que o medo de falhar, de se expor a críticas, fala mais alto. Então, em tudo que ela começa a fazer, existe uma pressão para sair perfeito. E se qualquer coisa dá errado, a decepção e a frustração fazem a Fernanda começar de novo do zero, ou desistir e pronto. E ela acrescenta: não é só a expectativa de dar certo que me chateia, mas também me punir por ter errado. Eu começo a me sentir incapaz, burra, um fracasso. Me autodeprecio e aí o resultado já viu, né? A autocobrança faz a gente duvidar das próprias capacidades. Escuta esse caso que se passou com o Alan. Ele trabalha numa empresa onde é comum ter que falar em inglês com pessoas de fora. E isso nunca foi um problema. Ele gosta do inglês, se comunica bem no idioma. Beleza. Um dia ele precisou fazer uma apresentação em inglês. Havia um estrangeiro na sala. E aí o Alan travou. Engasgou várias vezes. Foi muito tenso. Ele ficou tão nervoso que, quando terminou a apresentação, estava estourando de dor de cabeça e com náusea. Para ele, a apresentação havia sido um desastre. E mesmo recebendo um feedback positivo do colega estrangeiro, de que a apresentação havia sido boa e clara, o Alan não se convencia. Ele conta: na minha cabeça martelavam pensamentos tipo: como eu pude ir tão mal? Como eu pude errar tanto? Como eu pude ser tão horrível? Que ódio de mim! É incrível o que a nossa autocobrança pode fazer, não é? O Alan provavelmente idealizou uma apresentação perfeita, impecável. Talvez por isso mesmo foi que ele ficou tenso. De repente, ele perdeu a confiança na sua habilidade de falar inglês e acabou travando. E por ter travado, começou a achar que tudo estava perdido. Por aí a gente vê como a nossa autocobrança por perfeição é contraproducente. Ela tem o efeito contrário ao que a gente espera. A autocobrança também nos paralisa. A Laura, brasileira que acompanha o podcast lá de Portugal, escreveu para compartilhar que estava começando a entender os motivos de uma dificuldade dela. Com a mudança de país, ela percebeu que a produtividade no trabalho caiu. Provavelmente por causa do novo ambiente, dos novos relacionamentos ou de uma pressão para dar certo na nova fase de vida. O fato é que as vozes da autocobrança começaram a falar mais alto na mente dela. E de repente a Laura se viu travada para produzir trabalhos que precisavam de muita concentração. E isso é muito comum acontecer. A gente se preocupa tanto em fazer perfeito, a mente fica tão atormentada, tomada por pensamentos de autocobrança, que não sobra espaço mental para fazer a tarefa em si. A gente fica patinando nos pensamentos e não sai do lugar. Foi isso que a Laura descobriu. Pois é, as nossas autocobranças e sentimentos de insuficiência são como que uma toxina que pode infectar todos os aspectos da nossa vida, como diz a Tara Brach. E isso inclui os nossos relacionamentos, claro. A gente cria uma autoimagem idealizada e investe muita energia em fazer o outro nos perceber de determinada maneira, como alguém inteligente ou divertido, bem resolvido, poderoso, descolado ou sei lá o quê. E no fundo, estamos escondendo do outro quem realmente somos, com medo de que ele não nos aceite como somos. Como é possível ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com alguém se, num nível profundo, nos sentimos falhos, insuficientes e indignos, não é? E agora, como é que a gente se desprende do perfeccionismo e da autocobrança, que trazem tantas consequências indesejáveis para nós? Bom, muitas vezes a própria vida se encarrega de nos dar uma mãozinha. Ela nos coloca numa situação em que a gente não tem outra alternativa senão abrir mão do perfeccionismo e aceitar as nossas vulnerabilidades.
Quem está vivendo isso é a Monique, que hoje mora numa pequena cidade na Irlanda. Lá ela está fazendo um curso de psicoterapia e desconstruindo conceitos adquiridos numa vida inteira. Ela diz que foi criada para ser perfeita. Para ter a aprovação da mãe, se tornou um exemplo de respeito e educação para com os outros. Já o pai queria que ela fosse excelente nos estudos, bem-sucedida no trabalho, quem sabe como médica ou engenheira, e aí ganhar muito dinheiro, ter uma família, uma casa própria e carro na garagem. Tudo que, na verdade, ela não é e não tem. Nos 30 e poucos anos em que morou com os pais, a Monique viveu como uma personagem, sem poder falhar nem se dar a liberdade de ser ela mesma. E agora, na Irlanda, ela está tendo a oportunidade de ser mais autêntica. Mas ela diz que não está sendo fácil. Morando num outro país, ela se sente vulnerável e está tendo que aprender muitas coisas, desde escolher o shampoo adequado ao seu tipo de cabelo até em quem confiar. Fazer um curso de psicoterapia em inglês não é tão simples. Suas notas não são tão boas, mas é o melhor que ela pode fazer. Até no relacionamento com os amigos, está buscando não se cobrar. Foi ela que sempre viajou para ir vê-los e agora está buscando não se cobrar por não correr atrás de ninguém, não ser a amiga perfeita que está sempre lá. Ela diz: "O que eu percebo é que quanto mais fiel me mantenho a mim, me desprendendo da obrigação de ser perfeita para os pais, amigos, conhecidos, sociedade em geral, mais em paz eu fico. É difícil não ser perfeita. Dói, mas é libertador." Pois é, a Monique está descobrindo a coragem de ser imperfeita. A vida toda ela acreditou que a perfeição a protegeria do sofrimento de não ser amada. E o que mais ela encontrou nesse caminho? Foi o quê? Sofrimento. Agora que ela está se assumindo, está assumindo quem realmente é, com todas as suas vulnerabilidades, estudando com dificuldades, tirando notas apenas suficientes e tudo mais, o que ela está encontrando é paz. A gente se cobra tanto para ter a aceitação do outro e se desvia da aceitação que realmente é importante ter, a de nós mesmos. A Fabiana foi alguém sempre disposta a mudar qualquer coisa nela para agradar o outro. Passou anos corrigindo suas imperfeições e acreditando que quando ela emagrecesse seria feliz. Tanto ela fez que conquistou o corpo dos seus sonhos. E olha a ironia. 1 ano depois disso, o seu casamento chegou ao fim. Foi preciso ela se ver sozinha para então se voltar para si mesma e se conhecer. Foi preciso largar a síndrome da Mulher Maravilha para perceber suas verdadeiras qualidades. A Fabiana se deu conta do quanto havia sido dura consigo e começou a mudar a relação com ela mesma. Antes, ela só via suas imperfeições e agora procura olhar mais para suas virtudes e aceitar elogios. Ela tem praticado a atitude da gratidão, verbalizando e escrevendo as coisas que se sente grata por ter, como saúde, bons amigos, uma família acolhedora, independência. Eu perguntei se isso mudou algo na forma de lidar com as imperfeições. Ela que havia sido tão dura consigo mesma. E a resposta da Fabiana foi a seguinte: procuro ter mais autoaceitação e autocompaixão. Não me cobro tanto quanto antes. Quando percebo que poderia ter sido melhor, procuro compreender onde falhei para acertar na próxima. Tento não alimentar ainda mais as minhas limitações. Quando vejo que estou ficando para baixo, busco uma meditação, ler um livro, ligar para um amigo. Tenho procurado sair de casa todos os dias como se eu fosse encontrar alguém. E vou mesmo. Eu vou me encontrar. Bom, eu que também compartilhei aqui com você sobre a minha autoimagem idealizada e as minhas autocobranças, eu quero lhe contar sobre o meu aprendizado com isso.
Sabe, eu gravei a versão original deste episódio em áudio em agosto de 2019. E na época eu reconheci que me cobrava muito pelas minhas mancadas em geral. Hoje, 4 anos depois, eu fico muito feliz em reconhecer que já não me cobro tanto como naquela época. E o que me ajudou muito nisso foi ter trabalhado a autocompaixão. A autocompaixão mudou a minha relação comigo mesma para melhor. Eu aprendi a ser mais minha amiga, ter mais paciência comigo, a ser mais leve. Então eu deixei na descrição deste episódio links de outros episódios do Autoconsciente em que eu compartilho esse aprendizado. O primeiro que você precisa escutar é o 46, a voz da autocrítica na nossa cabeça. E depois tem outros, sobre culpa, perdoar a nós mesmos, sobre autocompaixão. Não deixa de escutar, tá? Se possível, escute todos, desde o número 0. Como eu sempre digo, aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Bem, esse é o 14º episódio no formato videocast que eu gravo com a Dia Studio e o patrocínio do próprio YouTube. E o último dessa parceria. Eu quero deixar aqui o meu sincero agradecimento aos dois por acreditarem no Autoconsciente, por me darem a oportunidade de compartilhar com as pessoas em som e imagem tudo que eu venho experimentando e vivendo no meu próprio caminho de desenvolvimento pessoal. E agradeço especialmente a vocês, meus ouvintes e telespectadores, por investirem o seu tempo nesse canal. Eu me sinto muito honrada por vocês terem escolhido estar aqui e torço para que continuem por aqui. Eu tenho muito mais para compartilhar e convido vocês a seguirmos juntos. Que você esteja bem. Um abraço.